O Estadão Mobilidade Insights reúne entrevistas com executivas e executivos que decidem os rumos de grandes empresas no Brasil. A reportagem ouviu representantes de marcas de ônibus e caminhões, automóveis, comerciais leves e até tratores, bem como de companhias que atuam na área de mobilidade, transporte de cargas e passageiros e compra e venda de veículos. Elas e eles falaram sobre como venceram as dificuldades do mercado em 2021 e as perspectivas para o setor e a economia em 2022. Roberto Cortes é o mais longevo profissional do mercado de caminhões no Brasil. Seu envolvimento com o mundo sobre rodas começou na Engesa, extinta empresa do setor de veículos militares. Depois ele foi para a Ford, para a Auto Latina, que uniu a Ford e a Volkswagen, e participou do projeto que deu origem à Volkswagen Caminhões e Ônibus, a VWCO. Em 2018, a companhia passou a fazer parte do grupo Traton, que também é dono da sueca Scania e da americana Navistar. O paulistano foi o primeiro brasileiro a tocar o sino da Bolsa de Valores de Frankfurt, na Alemanha, no dia da abertura de capital do grupo Traton. São 20 crises vividas ao longo da minha carreira. O que eu digo é que nós precisamos tirar de circulação veículos com décadas de uso. Realmente difícil caracterizar o ano de 2021, né? Foi um ano cheio de desafios, porém eu posso dizer que foi um ano de conquistas e principalmente para a Volkswagen Caminhões e Ônibus foi um ano de celebrações. Todos nós sofremos com a pandemia, né, com os efeitos, com a preocupação da saúde dos funcionários e também com as consequências dessa Covid na economia. Também tivemos grandes dificuldades na obtenção de peças, né, para a produção de caminhões e ônibus, principalmente de semicondutores. A distribuição das cadeias logísticas sofreram muito, então muita dificuldade de termos os volumes necessários no tempo necessário, né? Nós tivemos que esperar muito pela chegada de peças, produzíamos caminhões incompletos e em seguida, semana seguinte, recuperávamos essa produção. Então, muita dificuldade no processo fabril também. Por um outro lado, um ano de esperança, né? A gente viu os resultados da vacinação, que nos deixa muito entusiasmados, né? A diminuição nos casos de Covid, no número de mortes, isso nos enche de esperança, principalmente para o ano seguinte. Mas ainda falando em 2021, nós comemoramos pelo menos 2 importantes marcos históricos. Primeiro foi o 40 anos de operação da marca aqui no Brasil, a Volkswagen Caminhões e Ônibus nasceu aqui no Brasil, tem sua matriz brasileira, coração verde e amarelo, e os 25 anos da nossa fábrica em Resende, né? no sul fluminense, também com muito orgulho aqui, coração brasileiro. Além disso, nós celebramos um legado de mais de 1 milhão de veículos Volkswagen, caminhões e ônibus produzidos até hoje. E, em meio à pandemia, lançamos produtos, né? O e-Delivery, nós lançamos uma nova linha de caminhões extras pesados, durante a pandemia, nós admitimos pessoas, quase 1.000 desde o início da pandemia, e acabamos de atingir o maior número de colaboradores na nossa fábrica. Então, eu diria que a intenção é estarmos totalmente preparados para 2022. Primeiro, eu diria que talvez o fator mais importante é que o mercado brasileiro de caminhões e ônibus para a holding Traton, ele é estratégico. E por que ele é estratégico? Porque o mercado de caminhões e ônibus ele é muito grande. Ele está no top 10 do mundo, dada a dependência de caminhões no transporte de bens aqui no Brasil. Quase 60% das mercadorias são transportadas por caminhão, coisa que, por exemplo, na China é bem menor, que tem outras modalidades. Então, a importância do caminhão no transporte é muito grande. Ele é maior ainda em ônibus, dada a dependência do transporte de passageiros que usam
meios de transporte utilizando-se ônibus. Então, é um mercado importante, estratégico, e a Volkswagen e as empresas do consórcio modular, elas sempre tomam suas decisões de investimentos e também de contratações, sempre contemplando o longo prazo. Se a gente fosse tomar decisões a curto prazo, talvez fosse mais difícil, porque nós acreditamos, mesmo com altos e baixos do negócio, na média, num ciclo, digamos, de 5 a 10 anos, o setor de caminhões e ônibus ele é atrativo para o grupo. Pode ser um ano que não seja tão bom, mas o seguinte se torna bom e, no período, a gente fala, o negócio de caminhões e ônibus é bom. Por isso que os investimentos realizados, eles são, de alguma forma, chancelados pela matriz, porque sempre vê o retorno desse investimento mais a longo prazo e num período. E o importante também dizer que os investimentos realizados pela Volkswagen Caminhões e Ônibus, eles têm que ser fundeados, eles têm que ser financiados pelos resultados das operações aqui no Brasil e no exterior. É o que a gente chama de self-funding, ou autofinanciamento. Nós vamos gerar lucro para que possamos investir. Então, essa é uma responsabilidade nossa. E a solidez das nossas operações, eu diria que é a maior razão para que o Grupo Treito apoie continuadamente os nossos investimentos aqui no Brasil. O setor de ônibus ele não tem um comportamento parecido com o de caminhões, que deve crescer, ou seja, deve recuperar uma boa parte da queda havida em 2020, já em 2021, atingindo números maiores, inclusive, do que 2019, ano anterior à crise. Ônibus não devemos atingir números parecidos ao de 2019, talvez muito próximos a 2020. Isso ainda é uma esperança para que não haja uma nova queda em 2021 versus 2021. E a diferença maior é que nós tivemos realmente uma demanda reprimida na utilização de transporte de passageiros. Como eu falei, eu acho que pelo fato de lockdowns e ficarem em casa e home office, obviamente o transporte de passageiros sentiu, principalmente o setor urbano, né? A mesma coisa no setor rodoviário, com a diminuição de atividades de turismo e de fretamento, mesmo com um espaçamento maior dentro dos ônibus, quer dizer, não sentamos mais 2 pessoas por banco, mas sim um, então isso fez com que houvesse uma procura um pouco maior nos ônibus de fretamento, mas, no geral, por conta da pandemia, realmente a gente está experimentando essa dificuldade. Porém, convenhamos, a questão da pandemia está diminuindo, as pessoas estão se visitando mais, as pessoas estão viajando mais, então a gente espera que para o ano que vem haja sim uma recuperação também no setor de ônibus, que nós já observamos no setor de caminhões. O momento agora é propício para a retomada dos planos que as cidades tinham antes da pandemia, para melhorar o transporte público e a qualidade de vida dos passageiros que estavam, de alguma forma, congelados pela demanda. Outra coisa importante mencionar para os colegas é que os altos custos das passagens aéreas que nós estamos observando também podem colaborar para o segmento de transporte rodoviário. O transporte rodoviário se torna bem mais barato do que o transporte aéreo e com isso, além da retomada do setor urbano, o fretamento com a retomada das produções, dos escritórios, nós também devemos sentir aí no rodoviário com a questão do turismo. E, além disso, o programa Caminho Escola, que já é um programa aí de décadas do governo, também irá contribuir com vendas para o setor de caminhões o ano que vem. Quando você está no comando de uma empresa como a Volkswagen Caminhões e Ônibus, né, todas as decisões elas são tomadas somente após profundos estudos e intensos debates com os times, né?
Por exemplo, nós nos utilizamos de toda a comunidade científica, médica, para pararmos a produção, para aumentarmos o distanciamento social, para tomarmos todas as medidas de segurança. Então, sempre ouvindo especialistas e nunca tentando ser o dono da verdade, que ninguém sabe tudo, né? Então, e eu diria que um presidente, não eu, mas qualquer um, ele precisa ter todas as variáveis ao seu alcance, escutar todos para definir estratégia, principalmente nesse ano, onde as variáveis foram tantas. Eu tenho uma experiência de mais de 20 crises vividas, né? Mas sempre uma era a crise do capital externo, era a crise da China, era a crise da Argentina, sempre tinha um motivo. Essa aqui ela foi uma crise econômica financeira de saúde pública, onde mexia com a nossa saúde, então ela foi muito mais complexa. E por isso eu sempre tenho ao meu lado especialista. Então, as decisões que foram tomadas, eu diria que foram assertivas, e respondendo a sua pergunta, para a minha satisfação, eu diria que não há arrependimentos. Realmente, eu não costumo perder sono por questões profissionais, por isso que eu falo, todas as decisões que a gente toma aqui, os problemas que a gente enfrenta, de alguma forma, mais ou menos, a gente já tem uma forma de se conduzir. Eu mencionei para você e costumo dizer que eu sou um veterano em crises, né? São 20 crises vividas ao longo da minha carreira. E parece que a última é sempre mais difícil, a mais desafiadora, né? Então, eu sempre me baseio do que eu fiz na crise da crise financeira de 2008, 2009, da crise da Rússia, e para a tomada de decisão. E mesmo em situações preocupantes, eu acho que nós sempre conseguimos a volta por cima, né? E tudo isso nos permitiu chegar aqui aos 40 anos firmes e fortes, né? E só complementando a última pergunta, eu diria que eu não conseguiria enfrentar tantos desafios se eu não dormisse muito bem, né? Gostaria só de contar uma historinha para vocês, que esse produto ele foi conceitualmente definido em 2013, quando nós começamos o projeto do novo delivery, que foi lançado em 2017, como o nome diz, novo delivery substituiu o delivery anterior. Nós já contemplávamos em 2013 que ele teria uma aplicação elétrica, por acreditarmos que, principalmente na aplicação urbana, a tecnologia elétrica seria uma solução bastante viável. Naquela época, pouco se falava em ESG, em reduções de emissões. Então, por isso que nós saímos na frente, porque já é algo que estava concebido desde 2013. Nós lançamos o novo delivery em 2017, começamos a trabalhar no e-delivery, delivery elétrico, em 2018 e lançamos agora em 2021. Então, a coincidência de lançarmos um produto tão inovador num momento de tanto chamamento ecológico, eu diria que foi uma coincidência ou foi uma visão nossa há tantos anos, né? Quando nós olhamos os modais de transportes e os desafios com relação à redução de emissões, principalmente nas grandes cidades, nós vimos naquela época e vemos até hoje uma grande oportunidade de liderar o processo de transformação da mobilidade. Nós somos reconhecidos como inovadores, né? E isso é uma grande inovação, né? E inclui o desenvolvimento local, que também é outra fortaleza que a gente tem, porque, como eu falei no início, a nossa matriz é aqui no Brasil, assim como a matriz da MAN é em Munique, na Alemanha, a matriz da Scania é na Suécia, em Estocolmo, a matriz da Navistar, que são marcas do grupo em Chicago, nos Estados Unidos, a matriz da Volkswagen Caminhões e Ônibus é aqui no Brasil, em Resende. Então,
nós temos a possibilidade de desenvolver o projeto aqui com os nossos engenheiros, que são aproximadamente 600 engenheiros, em conjunto com os fornecedores locais, que também é outro fato importante. Nós queremos desenvolver a base de fornecedores do Brasil para que tenhamos economia de escala e não dependamos tanto das importações. Então, nós demos o pontapé inicial para a eletrificação do transporte urbano de cargas com o e-delivery. A nossa engenharia trabalha, eu diria, incansavelmente para desenvolver novas tecnologias contribuídas sob medida para o mercado brasileiro e latino-americano, e nós logo teremos mais novidades. É caso que a pandemia nos dificulta o desenvolvimento em função de todas essas dificuldades, mas continuamos trabalhando firmemente para trazer novas aplicações de toda a natureza. Sozinho, nós não faríamos nada, né? O nosso modelo de consórcio modular de produção, que até hoje é um conceito revolucionário, onde nós temos os principais fornecedores também produzindo o caminhão junto com a gente, desenvolvendo o caminhão junto com a gente no processo de fabricação. O e-consórcio ele foi um passo além. Além de produzir conosco, como você falou, a WEG, a Siemens, a Moura e tantas outras, eles também estão trabalhando no desenvolvimento do caminhão desde do seu início conosco e também no serviço, após a venda, né, com recarregamento, o que fazer com a bateria depois de uso. Então, nós estamos criando um ecossistema que vai dar muita segurança para compradores como Ambev, JBS, Coca-Cola, para que compre o nosso caminhão e fiquem seguros com relação a algo novo, que é o serviço que nós estamos oferecendo junto com a venda. O que eu, como brasileiro, digo sempre é que, independente de quem for o presidente, né, o que eu espero, o que esperamos é que ele ou ela implemente as tão necessárias reformas estruturais e que mantenham as instituições e poderes fortalecidos, né, pré-condição para a democracia. Essa estabilidade, com certeza, propiciar um melhor ambiente econômico e social, que aí sim nos beneficiará como setor. Que o que vem de caminhões e ônibus é o PIB do Brasil, né? Quer dizer, você transforma mercadorias. Mercadorias, elas são consequências do crescimento do PIB. Então, eu espero que esse governo propicie ações que incrementem os negócios, né? Crie esse ambiente econômico propício para o crescimento, e nós automaticamente iremos crescer, porque crescemos de acordo com o Produto Interno Bruto. Além disso, eu advogo sempre uma questão de renovação de frota, que eu acho que já tardia aqui no nosso setor, né? É uma causa que eu advogo há mais de 15 anos, desde a transição das leis brasileiras do Euro 2 para o Euro 3, que agora estamos no Euro 5. O que eu digo é que nós precisamos tirar de circulação veículos com décadas de uso, que emitem gases de excesso, ameaçam segurança das ruas e das estradas e oneram o sistema logístico. Contribui de uma forma ineficiente no famoso custo Brasil, que é logística. Falei, 60% das mercadorias são transportadas por caminhões e são transportadas com caminhões velhos, obviamente quebram e têm uma eficiência menor. Então, ao se incentivar a troca desses caminhões e ônibus por modelos novos, haverá um ganho não só para o ambiente ou para a segurança, mas sim pelo setor como um todo, incluindo o nosso, além do setor de logística, e tudo isso será altamente positivo. É isso que eu espero de um governo e é isso que eu espero do governo para o nosso setor. O que eu espero do novo governo é que entenda a importância desse programa para todos os agentes da economia, para a questão ambiental, questão de segurança, questão de custo Brasil, e que realmente juntos possamos, e isso não é um plano de governo ou de setor, é um plano macro
dada a dependência do Brasil do setor de transporte rodoviário, vamos trabalhar para fazer com que ele seja mais eficiente. E é isso que eu espero do novo governo, que tenha prioridade nesse assunto. Os conselhos, a gente precisaria uma outra entrevista só para falar aí dos meus conselhos, mas como a gente tem que sintetizar na vida, eu diria, são básicas 3 fórmulas que eu aprendi, né? A primeira é que o mundo ele muda a cada dia, então você precisa realmente acompanhar a evolução. Se você deixar de estudar ou se atualizar a cada dia, você vai perder a lei natural das coisas, né? Em todos os setores, principalmente naquele que você atua. Eu sempre fui uma pessoa financeira, então a gente precisaria, quando eu me formei, eu precisaria saber como lidar com processos de inflação de 100% ao mês nos balanços de empresas com matrizes no exterior. Então a gente precisa, né, se acostumar, se ambientar e se familiarizar com o que está acontecendo. E para isso você precisa estudar sempre e se atualizar. O segundo é algo que tem que vir de dentro de você. Além de você tem que gostar daquilo que você faz, que isso é óbvio, você precisa tentar se forçar a fazer sempre mais e melhor a cada dia, para que você se sobressaia. Porque se você ficar fazendo as mesmas coisas todos os dias da mesma maneira, você vai ser uma pessoa mediana. E se você quiser se sobressair, você precisa ter a autopreocupação de fazer um pouquinho a mais do que você fez no dia anterior. E o terceiro, tão importante quanto se atualizar, tentar fazer mais, existe uma frase em inglês que chama never give up. Ele é, mesmo você enfrentando adversidades, como eu enfrentei na minha vida, 20 crises e tantas frustrações, você nunca pode desistir. Né? Você até tem vontade de desistir, mas nunca pode desistir. Você precisa perseverar, você precisa ser resiliente. E a última, que eu vou criar agora, porque eu estava planejando falar em 3, é que a melhor resposta é o trabalho. Não adianta você reclamar, isso foi injusto, não deveria ser assim. Você precisa dar a resposta trabalhando, entregando, fazendo mais do que esperam de você. Com isso, os meus 40 anos de setor mostram que não é muito difícil você seguindo essas formas de você ter uma carreira com sucesso.